Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje a gente bate um papo com Guga Laurino, professor de gestão ambiental, que tem contato com os pleiadianos e é um dos representantes do Comando Lorian aqui na Terra. Obrigado por aceitar o convite, Guga. Claro, meu irmão, gratidão é minha. De uma forma resumida, só para a gente dar uma introduzida, como é que foi seu contato com os pleiadianos? Em 1999, eu tinha 29 anos de idade, não acreditava em nada, não ia à igreja, não tinha religião nenhuma, e de repente eu fui levado para assistir uma palestra ufológica com o Trigueirinho, não sei se você conheceu. Alguns seguidores ali, o pessoal do grupo dele, né, começou a me tratar de uma forma diferente e tal, e eu achando aquilo estranho, né, eu fiquei bem assim. Aí, na hora de ir embora, nós tínhamos que fazer uma ficha, dava e-mail na época, né? O e-mail da AOL, nem existe mais, América Online. Aí eu dei o e-mail, dei aquela coisa toda, não sei o quê. No mês seguinte, eles mandaram um e-mail para mim, me convidando para assistir mais uma palestra. E a palestra é bem interessante, com fotos, vídeos. E eu fui novamente. Quando eu cheguei lá pela segunda vez, eles me chamaram no canto e disseram: Olha, os nossos irmãos mais velhos querem falar com você. Aí eu falei: Pá, como assim? Eu vou estar frente a frente com eles? Vai. Aí eu falei: Tá bom, onde vai ser isso? Ah, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Aí eu falei: Cara, eu não tenho como ir para lá, não. Eu já trabalhava, já era formado e tal, mas eu estava cursando meu mestrado nessa época. Eu não tenho como ir para lá, não tenho grana. Ele falou: Não, nós temos milhagem, nós vamos te dar milhagem. E eles me passaram uma passagem. No final de semana seguinte, que era um feriado prolongado, eu acho que era feriado, não me lembro se era feriado na sexta ou na segunda. Eu sei que eu viajei sexta-feira, cheguei lá em Campo Grande, Campo Grande tinha uma van esperando a gente. Eram 10 pessoas que foram selecionadas, vamos botar assim, e eram dois do Sul, dois de São Paulo, dois de Minas, eu do Rio, da Bahia, enfim, do Brasil inteiro. E entramos dentro dessa van, andamos uma hora, não mais, umas 3 horas até chegar lá no local. Era uma fazenda, que não tinha luz elétrica, não tinha nada. No meio do nada, aí nós fizemos uma ambientação, fizemos uma fogueirinha, batemos um papo. Mais tarde, ele nos levou a um ponto da fazenda, no alto de um morrote que tinha assim na parte de trás, e deixou a gente lá e falou: Ó, eu não posso ficar, que vai atrapalhar o contato de vocês, porque o contato é de vocês, não é nosso. Tá selecionado dentro da sua vibração. Eu não entendia nada, né? Mas tá bom. Aí ele deixou a gente lá e foi embora. De repente surgiu no céu uma bola de luz, no tamanho mais ou menos de umas duas luas cheias, e essa bola de luz, ela se aproximou um pouco da gente. Quando ela começou a se aproximar, todo mundo já saiu correndo. Eu queria correr, eu não sou corajoso, não. Eu queria correr, mas eu não conseguia, porque o corpo ficava como se eu tivesse paralisado, meio em choque. Desta bola de luz saiu uma bolinha pequenininha, ela veio descendo, descendo, descendo uns 10 metros de distância. Houve um flash, como se fosse uma flash de fotografia, e de lá surgiu um homem. E esse homem veio caminhando na direção da gente. Quanto mais ele chegava perto, mais eu via que o bicho era alto. Era muito grande. Eu imaginei ali uns 2,20 m por aí. Tinha um galho de uma árvore, ou melhor, tinha uma árvore, essa árvore tinha um galho, ele passou a cabeça assim por debaixo do galho e continuou caminhando para a gente. Quando ele chegou perto, ele falou assim: Saudações, é bom revê-los. E eu fiquei ali que nem o cara do Rio de Janeiro, que gostava de uma cervejinha, gostava de uma boate, farra, praia, eu não estava nem aí para a hora do Brasil. De repente, eu estava no meio do mato, no meio do nada, um lugar que não tinha luz elétrica. Se eu desse uma topada e quebrasse um dedo, não tinha. Demorava umas 2, 3 horas para chegar no hospital. Eu estava lá no meio do nada com um ser enorme na minha frente. Aquilo para mim era surreal. Eu fiquei imaginando que eles tivessem botado algum tipo de coisa na água, drogassem a gente, fizessem hipnose. Eu imaginei tudo.
Todas as besteiras do mundo eu imaginei. E ele falou assim: não posso ficar muito tempo próximos a vocês, porque a minha energia vai fazer mal ao corpo físico de vocês. Este aqui é um preparo para outros contatos. Foi aí que ele me chamou de Lorean. E eu falei assim: mas o meu nome é Gustavo. Uma voz assim: ó, vamos sair. Meu nome é Gustavo. Ele deu um sorriso assim, tipo assim: mas que cara idiota, né? O que eu estou fazendo aqui? Foi aí que o paulista que estava do meu lado, o José Ricardo, ele perguntou assim: quem são vocês? O que vocês querem? Foi aí que ele disse: não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos. É que a evolução, a nossa evolução depende da evolução de vocês. Aí nós ficamos parados assim, como assim? Ele falou: se nós evoluirmos e vocês não evoluírem, vai ficar uma lacuna. E as lacunas não são permitidas nas leis universais. Somos todos elos de uma mesma corrente. Nós precisamos evoluir juntos. Foi aí que ele pediu para a gente virar. Eu senti uma fisgada, como se fosse uma mordida de mosquito na minha nuca. Né? Mas eu estava no meio do mato, achei aquilo o mais normal possível. Depois ele pediu para a gente virar de frente de novo, ele falou mais algumas palavras, se virou, voltou, passou por baixo do galho da árvore, houve um novo flash de luz, a bolinha subiu, aquelas duas luas cheias foram apagando, 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 de repente desapareceram. Como se fossem adensar a energia e depois desadensou, se é que esse verbo existe. Aí as pessoas começaram a sair do meio do mato. O que foi? O que aconteceu? O que ele falou? O que é isso? O que é aquilo? Foi aí que nós voltamos para o acampamento lá na fazenda e nós, óbvio, ninguém dormiu aquela noite, todo mundo super elétrico, né? E nós fizemos milhares de perguntas para o pessoal do Trigueirinho, eles foram respondendo as perguntas da gente. E aí a gente foi começando a entender o que era aquele processo. Foi aí que eu fiquei sabendo o que era transição planetária, o que era mundo de regeneração, o que era degrau evolucionário. E os nossos irmãos mais velhos, eles não gostam de ser chamados de seres extraterrestres, porque dá um distanciamento muito grande. Eles gostam de ser chamados de irmãos mais velhos. Por que irmão mais velho? Porque eles são espíritos como nós, tá? Que hoje estão habitando um outro tipo de matéria completamente diferente da nossa. Tá? A nossa matéria é a base de carbono, deles são base em silício, base em outras coisas, são muito menos densas do que as nossas. E eles já passaram por todos esses degraus evolucionários, inclusive esse que a gente está passando agora. Então, eles sabem como a gente pensa, o que, é que vem a acontecer, eles sabem de tudo. Foi aí que eu fiquei sabendo, eu não sabia de nada, eu não sabia nem. Eu fui descrever o ser para as pessoas, foi aí que eles me disseram que era um pleiadiano, que era alto, magro, branco, de cabelos compridos, olhos grandes, olhos claros, amendoados assim, meio alourado, né? Enfim, foi aí que eu fiquei sabendo o que era pleiadiano, o que era arcturiano, siriano, andromedano, enfim, eu não sabia nada, nada. E aquilo para mim era tão surreal, tão completamente fora do contexto, que eu mesmo passando por aquela situação, eu não acreditava no que tinha acontecido comigo. Né? Eu falo para todo mundo, eu sou pior que São Tomé, eu vi e não criei. Aí, quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, eu estava com uma coceira muito grande aqui, né? E eu falei, aí eu me lembrei da picada. Eu peguei um espelhinho menor, fui para o banheiro, botei o espelhinho aqui, fiquei na frente do espelho maior e vi que tinha uma bolinha vermelha que eu falei, pô, deve ter inflamado. Aí eu trabalho pertinho de uma dermatologista e eu fui lá. Quando ela olhou, né, ela falou assim: você passou. Aonde você foi? Aí eu falei: ó, eu fui no meio do mato, lá é bonito, passei e tal. Ela falou: olha, você não passou por nenhuma usina elétrica, nenhum cabo de alta tensão, aquelas torres de alta tensão, você não passou por nenhum tipo de ferro velho? Eu falei: não, porque eu só vi isso uma vez na minha vida e isso está parecendo ser queimadura de radiação. Eu falei, como assim? Peraí. Aí ela botou uma luva, tateou, tateou e viu que tinha alguma coisa dentro. Foi aí que ela pediu uma radiografia. Na época nem tinha ressonância ainda, estava começando, alguma coisa assim. Foi que nós tiramos a radiografia e saiu um implante, um chip metálico entre a L1 e entre a L2 e a L3 aqui na minha coluna, ligada mesmo na medula. E ela ficou impressionada, porque não tinha marca de entrada, não tinha marca de saída, e como é que aquilo poderia estar ali sem afetar a minha coordenação motora? Estava diretamente ligado na medula.
Foi aí que eu percebi, gente, eu tenho uma prova física do que aquilo que aconteceu comigo foi real. Que até então eu estava. Rapaz, aí o que começou a embolar o meio de campo, porque eu comecei a contar primeiro para minha família, depois eu comecei a contar para os meus amigos mais próximos, e ninguém acreditava. E começaram a fazer bullying, chacota, gozação, nada. Quando eu mostrava a radiografia, isso é invenção, isso é isso, é aquilo, tal. Foi aí que passou mais 30 dias, o pessoal do Trigueirinho voltou ao Rio para mais uma palestra. Eu fui lá falar com eles, levando a radiografia. E eles disseram: isso é comum. Milhares de pessoas no mundo têm implantes que permitem um contato maior, permitem regular a energia do corpo e do espírito, permite melhor comunicação. Tem dezenas de ações, né, que eles usam através dos implantes. Beleza. Passou mais ou menos uns 15 dias, eu fui procurado por um repórter da extinta revista Manchete. Foi aí que eu dei uma entrevista para o cara, dei a permissão dele imprimir na página da revista o raio-x, aquela coisa toda. Naquela época, 99, tinha as listas telefônicas, não sei se você lembra, era uma lista desse tamanho, assim, grossa, e o telefone da minha casa estava no meu nome. Aí, rapaz, eles pegaram o nome no jornal, entraram na lista telefônica, descobriram o meu endereço. Aí meu telefone ele tocava 2, 3 horas da manhã. Eu acordava de manhã para ir trabalhar. Tinham várias pessoas na porta da minha casa dizendo que não queriam mais ficar nesse planeta, que aqui não era o lugar deles, que eles queriam ir embora numa nave. E, gente, você não tem ideia das maluquices que aconteceram. No meu trabalho, eu trabalhava numa financeira, eu me formei em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fui fazer um mestrado na área de ambiental para poder dar aulas, né? Quando eu estava nessa financeira, o telefone tocava, eu quero falar com o garoto do ZT, eu quero falar com o garoto do ZT. Olha, foi tanta perturbação que o meu gerente me mandou embora. Eu tive que perder o emprego. Para você ter uma ideia. A minha esposa, na época, falou assim: olha, não quero mais isso, vamos trocar a linha de telefone, eu vou passar a linha de telefone para o meu nome e não quero mais esse tumulto aqui dentro de casa. Foi aí que nós pegamos essa história, depois de ser tão ridicularizado, principalmente pela família, eu peguei essa história, botei a história na gaveta, fechei e nunca mais. Isso foi em 99. Só que no ano de 2000, eu entrei para a Umbanda, para fazer o desenvolvimento na Umbanda, porque eu queria saber por que tinha acontecido aquilo. Aqui tinha que ter um motivo, nada é por acaso. Por que eu, né? Porque qual era meu papel, qual era a minha função, onde é que eu me encaixava nisso tudo. Foi aí que a Umbanda e o Espiritismo de Kardec, que eu comecei a ler Kardec, eu comecei a ler Chico, eu comecei a ler tudo que aparecia na minha frente. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Ademar Chevaer, que era o editor-chefe da revista UFO. Né? Eu entrei em contato com ele, ele me ajudou, porque ele ajudava muito as pessoas contactadas, ficavam completamente perdidas. Você perde a referência, você perde o chão, as coisas que você dava valor, você deixa de dar valor porque perdem valor. E outras coisas que não eram sagradas passam a ser sagradas para você. Tanto que a minha mãe ela dizia assim: Guga, eu não sei o que aconteceu com você, mas você era um antes e outro hoje. Né? De tanta coisa que mudou dentro da minha forma de pensar, dentro da minha consciência. A gente perde as estruturas. Eu fiquei muito perdido, e se não fosse essas pessoas me auxiliando, fiz muita terapia lá com a esqueci o nome dela agora no momento. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Fiz muita terapia, fiz psicólogo, fui psiquiatra, eu fiz tudo que você possa imaginar para poder entender. E as entidades de Umbanda, os pretos velhos, os caboclos, é que me davam um maior apoio e me davam uma compreensão maior, porque eles me explicavam tudo isso. E conforme eu ia fazendo o meu desenvolvimento, fui fazer as minhas primeiras incorporações e tive meus primeiros contatos com espíritos mais evoluídos, foi aí que eu comecei a entender mais ou menos o processo. Em 2006, 7 anos depois, eu estou indo dormir, aquele momento assim, entre o sono e eu estar acordado e eu dormir, de repente eu pisquei o olho, abri, eu estava dentro de uma sala toda branca. Na época eu também não sabia o que era, mas eu fui levado, pela projeção mental deles, fui levado numa sala toda branca e lá eles conversavam comigo. Lá a gente teve
cursos, palestras, aprendizados, e eles vieram me recordando, né? Porque tudo isso que passou e ainda passa por mim, foi acordado antes de eu encarnar, e eu não sabia. E eles disseram: olha, você não pode, você tem duas regras. Você não pode se relacionar com mulheres, tá? A não ser a sua. Você não pode, entender? Você está tratando de. Porque aparecem muitas moças bonitas querendo se tratar, né? Mas eu não posso me relacionar com elas, que seria o pecado da luxúria. E você não pode receber R$ 1. Tá? Tudo que você fizer vai ter que ser de graça. Você vai receber de graça, vai ter que dar de graça. Tá? Nunca vai te faltar nada, e nunca me faltou. Tá? Mesmo em momentos apertados, a coisa aparecia de um lado ou de outro, você quer resolvia sozinho. Mas eu nunca, todas as terapias que eu faço, seja mesa radiônica, reiki, atendimentos incorporados na Umbanda, tudo que eu faço é gratuito. Não posso receber absolutamente nada por isso. Mas bem, e aí continuei meu trabalho de desenvolvimento. E hoje eu trabalho em duas casas espíritas aqui no Rio de Janeiro. Eu escrevi 2 livros que eu dou gratuitamente os livros, é só as pessoas me ligarem que eu mando pelo WhatsApp o PDF. E montei o canal. O canal também foi uma ordem deles. Por que que eu montei um canal chamado Comando Lorean? Por que que esse canal foi? A ordem deles foi o seguinte: chegou a hora de você mostrar a cara, tá? Não dá mais para ficar escondido. O Comando Lorean não é o Guga. Tá? Hoje nós somos 6 a 7 pessoas. O sétimo está um pouco distante, mas hoje nós somos 6 que estão muito presentes. Todos esses 6 são contatados. Tá? A gente vem se encontrando como se fosse um imã, um vem atraindo o outro nessa caminhada de 25 anos que a gente está passando. E então a gente conversa, a gente vê quais são os títulos, quais são os assuntos que a gente vai abordar, ver o que, que a gente pode passar para as pessoas para tirar os medos. Porque o que está circulando na internet, a ufologia hoje virou negócio. Né? Todo mundo virou negócio. Terapeuta hoje virou um negócio. E a divulgação do medo e a banalidade está muito grande. Então, eles pediram para justamente abrir um canal para tirar essa sensação do medo, porque o medo paralisa a pessoa, não deixa a pessoa desenvolver. Né? E para desmistificar a transição planetária, dizendo que não vai acontecer nada disso que eles estão falando. As coisas já estão acontecendo, não está acontecendo nada daquilo que eles estão falando. Tudo aquilo é para ganhar visualização, ganhar views, ganhar tratamento, para as pessoas pagarem 2, 3 mil reais para fazer um tratamento com ele. E isso é surreal para nós. Então, nós recebemos a ordem de montar o canal Comando Lorian, e a partir daí, isso tem mais ou menos 2 anos, e a partir daí a gente começou, a gente nunca investiu em absolutamente nada. Eu só sei apertar o botão para gravar, mais nada. Eu sou completamente um analfabeto digital, mas a gente veio, já chegou aí a 30 mil pessoas que estão seguindo a gente, e graças a Deus a gente está conseguindo auxiliar bastante gente a compreender melhor o que, que é uma transição planetária, o que, que é o mundo de regeneração, o que, que é o espírito, da onde viemos, para onde vamos, quais são os degraus evolucionários que a gente tem que passar. Enfim, a história bem curta é essa. Agora, se eu fosse contar a história toda, eu ia ter que ficar horas aqui com vocês. Para quem não sabe, ou para quem até duvida, o que que é a transição planetária? Quando ela começou? Como é que, se ela tem fases? Como é que você pode contar para a gente? O planeta também é um ser vivo. Tá? Os planetas também são seres vivos, também fazem parte da criação divina, da fonte criadora que aqui na Terra nós chamamos de Deus. A transição é planetária, a transição não é humana. Né? O que, que é isso? O planeta vai passar por uma vibração mais alta, por uma frequência vibracional mais alta. A humanidade ela tem que acompanhar essa frequência. Quem não acompanhar não vai poder mais ficar aqui. Isso é uma punição? Absolutamente. Você pega um liquidificador de 110, se você ligar em 220, ele queima a resistência. Você pega um espírito de vibração baixa, coloca ele num planeta de vibração alta, vai fazer mal àquele espírito. Então, retirar aquele espírito daquele planeta que está mudando a vibração é um ato de amor, é um ato de cuidado. E ele será levado para um outro planeta que tem uma vibração semelhante à dele, que ressoe com a dele. Então, o que está acontecendo? A transição é planetária. A humanidade tem que se virar para acompanhar. Chegou a nossa hora de evoluir, mudar a nossa frequência, mudar a nossa forma de pensar, os nossos valores, a nossa moral.
A gente não tem mais moral, é tudo hoje muito banalizado. O sexo, que é uma coisa divina, foi super banalizado. As músicas, os filmes, o ter para ser, né? A gente não precisa ter para ser, a gente precisa ser para ter. Então, foi tudo trocado, tudo invertido. Então, a gente precisa mudar num período de tempo muito pequenininho para poder mudar a nossa frequência para poder ficar na nova Terra. E eles explicaram o que será a nova Terra. Será uma nova economia, uma nova medicina, um novo sistema político, um novo sistema de leis. Para nós, seria assim, uma utopia que vem acontecer. Eles também contaram que todos nós vamos ter um aumento nas nossas vidas, ou seja, a gente, em vez de viver 80 anos, a gente vai viver 100 a 110 anos com saúde, tá? Boas parte das doenças existentes na Terra hoje, que somos nós mesmos é que criamos. Eles sempre falam isso. Como é que a gente cria uma doença? Medo, ego, inveja, orgulho, raiva, ciúme, isso tudo vai manipulando e modificando as nossas moléculas de água. Nosso corpo físico é mais de 80% de água. E essa água, mudando a molécula, ela vai criando a má água, que vai criando a doença. Então, como a gente vai mudar a nossa forma de pensar e a nossa consciência vai ser mais expandida, então tudo isso, várias doenças vão deixar de existir, né? Então será uma utopia para todos nós. Essas crianças novas que estão nascendo agora, elas já nascem de olho aberto, com anos de idade já estão falando. A grande maioria delas já tem memórias de vidas passadas, já estão dizendo, eu acompanho dois casos desses, duas crianças aqui no Rio de Janeiro, que os pais não gostam de colocar a público, né, para proteger a criança, né? São menores de idade, um tem 5 e uma menina de 7. Mas elas falam nitidamente das vidas passadas, e fomos pesquisar, realmente aquelas pessoas existiram e realmente desencarnaram da forma que eles falavam. Está circulando muito na internet agora um garotinho que se diz médico, ele tem 6 ou 7 anos, ele tá, né? Uma outra menina da França, 3 anos de idade, ela pega um violino e toca Bach, Beethoven, Chopin. É impressionante a nova espiritualidade que está chegando. A gente vê, quando a gente reencarnar aqui na Terra, a gente já não vai passar mais por aquele véu do esquecimento, a gente vai lembrar da nossa vida passada. Para quê? Para a gente poder dar uma continuidade no desenvolvimento. Então, tudo isso já está acontecendo. O sol, quando eu era criança, era amarelo, hoje o sol está branco. A lua crescente era um C certinho, hoje ela está um U. Não sei se você já percebeu, né? Por quê? O eixo da Terra já está mudando, né? Há pouco tempo atrás, nós tivemos chuvas e neve no deserto do Saara, e nós tivemos uma aurora boreal no Chile. Está tudo mudando, o tempo está mega acelerado. Por que, que o tempo está mega acelerado? A rotação da Terra acelerou. Não é a rotação em torno do Sol, não. A rotação é a translação, né? O translado dela. A rotação em volta do Sol continua ao mesmo tempo, mas o tempo está acelerado porque aumentou a rotação dela. Está tudo muito rápido. E agora, mais ou menos uns 40 dias atrás, o telescópio James Webb, ele viu uma massa física, entrando no cinturão de Kuiper, o cinturão de Kuiper, que é a linha que divide o nosso sistema, né, a nossa galáxia, entrando, essa massa, ela tem 4 ou 5 vezes o tamanho da Terra, avermelhada, ela acelerou, mudou de rota e diminuiu a velocidade, ou seja, ela é pilotada. Então tem muita conjectura nisso, tá? A gente não tem a certeza, mas provavelmente deve ser o tal do Nibiru que está voltando, né? Porque ele passa aqui de 12 mil em 12 mil anos, né? 24 a 24 mil anos, alguma coisa assim. Então está tudo acontecendo muito rápido. Os governos já começaram a soltar a verdade, né? Dizendo que eles existem, que existem bases intramarinhas e intraterrenas aqui na Terra. Enfim, a gente vai descobrir a verdadeira origem da humanidade. Vamos ter que reescrever a história da humanidade, porque eles sempre estiveram aqui, desde a época do homem de Neandertal, eles sempre estiveram aqui, né? O que está acontecendo com a gente agora é exatamente a mesma coisa que aconteceu em Capela, há 12 mil e poucos anos atrás. Capela subiu a vibração dela para um mundo de regeneração. O que é regeneração? Cura. A gente vai curar o nosso espírito, né? De todas as besteiras que a gente fez.
Mas Capela mudou. Os exilados de Capela são aqueles espíritos que não conseguiram chegar na vibração. E eles tiveram que ser trazidos. E a Terra foi um dos lugares. Só que quando eles chegaram aqui, existia aquele homem primata. Aquele tipo de matéria muito densa não conseguia aceitar um espírito, porque mesmo vindo de lá, ele era um espírito mais evoluído. O que fizeram? Alterações genéticas, que seria o elo perdido. Os nossos irmãos mais velhos fizeram alterações genéticas e criaram esses corpos físicos que a gente usa até hoje. Foi aí que eles começaram a encarnar, foi aí que começou a história da Terra, foi aí que chegou as cidades, as vilas, as construções de casas, as plantações, o cultivo de animais, de gado, de porcos, ovelhas, cabras. Foi aí que começaram as primeiras represas, foi aí que chegou a energia elétrica. E isso tudo, passo a passo, durante 12 mil e blau, né, até chegar ao nível que a gente está hoje. Então, gente, é uma história muito longa, muito cheia de detalhes, assim, que não dá para contar numa live só, né? De uma forma geral, ela tem fases? Quando é que ela começou e mais? Eu sei que não existem datas, mas tem uma previsão de quando começou e quando deve terminar? Olha, eu vou te falar assim, ela, pelo calendário maia, ela começou há muito tempo atrás, tá? Mas ela foi intensificada em 2012, 12 de 12 de 2012. Ela foi muito intensificada e foi muito acelerada. Eu peço para vocês assim, lembrem-se, vê se vocês conseguem lembrar como vocês eram em 2012 e como vocês são hoje, né? Foram 12 anos que se passaram, mas olha quanta coisa já aconteceu, como a gente já mudou. Até a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, né? Naquela época, se falasse de ufologia, de ET, você era ridicularizado. Hoje as pessoas param, prestam atenção, querem saber mais. Já está tudo mudando, os valores já estão mudando, né? Quem tem olhos está vendo, quem está desperto está vendo isso. Segundo o Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, que era um capelino, tá? Inclusive Chico Xavier também era um capelino. Emmanuel disse que a gente bota os dois pezinhos dentro da nova Terra, do novo mundo em 2057. Então começou 2012 e termina em 57. Aí a gente vai estar com os dois pés lá dentro. Aí todo mundo que não tiver a vibração já não vai poder mais estar aqui, né? Principalmente ou só os canais para iniciados falam nela. As grandes religiões não falam, você não vê, você só vê algumas pessoas falando, um grupo muito limitado de pessoas, por enquanto, pelo menos. Mas antigamente isso era muito fechado só para grupos mesmo, e mesmo assim tinha que entrar nesses grupos e crescer muito lá dentro, só num grau bem alto que você recebia esses ensinamentos. Agora, foi aberto para todos nós. A verdade está começando a ser exposta. Ainda é pequena, né? Porque ainda tem muito pouca gente despertando. Desperta, né? Despertando tem bastante gente. Mas eles dizem que hoje por volta de 10% da população da humanidade, nós somos 8 bilhões, por volta de 800 milhões de pessoas já estão despertas ou em processo de despertar. Isso vai crescer muito, isso vem crescer muito, né? É porque estamos ainda engatinhando. Conforme as pessoas forem despertando, vai aumentando a massa crítica, vai aumentando a vibração. Então, isso vai ampliando cada vez mais. A luz, ela se amplia, né? Ela se expande. As sombras, elas se autoconsomem, vamos botar assim. Então, a luz ainda está se expandindo, mas a gente está no início aí, está uma caminhada boa ainda pela frente. Tem fases ainda pela frente? Eu vi você há um tempo atrás numa live sua falando que final desse ano, começo do ano que vem, a gente já deve ter uma recepção, não sei se pode dizer assim, de energia maior do que a gente teve até agora. Agora, dezembro, mês que vem, termina a primeira fase da transição. A primeira fase foi essas mudanças todas que eu comentei para você. A vibração ela está aumentando, vamos botar assim, 0,01 todo dia. Aí amanhã, 0,01. Cadinho, 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 cadinho. Todo dia, mas sempre para cima. A partir do ano que vem, isso vai ser mais intensificado. Vai aumentar 0,2 ou 0,3 todos os dias. Então, a gente vai receber uma vibração maior na Terra. Além disso, muita gente vai ser levada embora. Não por cataclismas. Isso aí não existe, gente. Não vai ter tsunami. Litoral do Brasil não vai ficar embaixo d'água. O Nibiru não vai passar, não vai destruir tudo. O Nibiru já passou aqui dezenas de vezes.
É só vocês pararem e pensarem por que que esses espíritos, essas crianças, estão encarnando agora, são espíritos muito mais elevados. Para que que eles estariam encarnando agora se a gente ia passar por uma turbulência? Eles iam ficar lá em cima, esperar a turbulência passar, depois eles vinham. E porque as novas tecnologias, a nova medicina, a moral, né, a ética, está vindo através deles. Eles é que vão trazer isso para a gente. As novas tecnologias, tudo vão vir por eles. Para que que eles viriam agora? Vou esperar tudo passar, depois eu vou, né? Para que que eu vou descer? Vou viver 6, 7 anos, vou morrer no cataclisma. Isso não existe. Isso é historinha para boi dormir. Não tem 3 dias de escuridão. Outra maluquice que eles inventam é camas med-bed. Isso também não existe. Não existe essa tecnologia. Não foi liberado isso para gente. A tecnologia existe lá fora, mas aqui para a gente não está liberada. Enfim, nós estamos terminando a primeira fase, tá? Que é a vou botar assim: você tem uma poça d'água. Se você sacudir a água, a sujeira do fundo sobe. Então, as verdades estão vindo à tona, todas as sujeiras estão vindo à tona, as armações, as podridões todas, estão tudo vindo à tona. E a gente está cada vez mais nítido isso. A nossa sensibilidade está ampliando de uma forma muito grande. A gente olha para uma pessoa hoje, já sabe se a pessoa é legal, se não é, se é do bem, se não é. A gente já está começando a sentir mais, né? E isso é a primeira fase. A segunda fase é uma intensificação muito grande disso tudo, tá? Com a revelação das verdades dos governos, né, que já começaram, inclusive agora, nesse exato momento, eles estão lá no parlamento americano soltando um monte de coisa, que daqui a pouco eu vou entrar lá para ver o que, que eles falaram. Enfim, eles vão começar a soltar as fotografias, as filmagens, a história da humanidade ela precisa ser reescrita, essa é a verdade. Tá? Eles sempre estiveram aqui, sempre nos deram apoio, sempre acompanharam a nossa evolução. E lá na frente, por isso é que eles se dizem irmãos mais velhos, porque lá na frente nós vamos estar fazendo o trabalho que eles estão fazendo hoje. Então, tudo isso faz parte de degraus de evolução do espírito até a gente chegar num ponto que a gente nem precisa mais de matéria. A gente se transforma só em luz e pode voltar a fazer parte da fonte criadora. É assim que funciona. Eu vi algumas pessoas falando que, não sei se ano que vem ou depois do ano que vem, que muita gente vai começar, ou não sei se muita gente, se todo mundo vai começar a ver espíritos, pessoas que já foram. Quer dizer, isso seria o fim do véu? Quer dizer, a queda do véu teria a ver com isso? A chamada não é quinta dimensão, como todo mundo está dizendo, é quinta densidade. É a quinta densidade da matéria. A nossa matéria fica menos densa. A quinta densidade é acima da quarta, a quarta onde ficam os espíritos. Então a gente vai ter um acesso aos espíritos. O próprio Chico lhe dizia que lá no futuro nós teremos um aparelho onde a gente, tipo um tablet hoje, onde a gente vai poder fazer uma ligação de WhatsApp por vídeo para um espírito desencarnado, para um pai, para um avô, né? E isso vai ser muito legal. Eu queria ver como isso vai funcionar no psique humano. Quando a gente perder o medo da morte, quando a gente souber que existe vida após a morte e que lá é muito melhor do que aqui hoje. Como é que vai funcionar isso dentro do psique humano? Eu queria entender, né? Mas a gente vai chegar lá nesse ponto. Então, por ter uma densidade menor, a gente vai ter uma abertura maior, né? Eles dizem também assim, os umbrais estão sendo esvaziados, né? Ainda estão muito cheios, tá? Começou isso agora, esse movimento. Mas os espíritos que não dá mais tempo de transformação já estão sendo levados. Mas existem alguns que estão soltos por aí, estão atormentando as pessoas, entre aspas. Então a gente vai ver assim, estou parado num ponto de ônibus, uma pessoa do seu lado vai começar a incorporar. Porque a nossa sensibilidade vai abrir, a espiritualidade vai abrir, os canais vão abrir. Então, esses espíritos vão aproveitar esses canais para dar uma atormentada. Então, a gente vai ver tanta coisa esquisita, entre aspas, que a gente não entende, eu digo que a gente não entende porque eu falo pela grande massa, tá? Muitos de nós não vão entender o que vai acontecer justamente por causa disso, pela falta de conhecimento espiritual. E os nossos irmãos mais velhos dizem, no futuro, a educação espiritual vai ser uma matéria de escola, porque é necessário que todos nós tenhamos um conhecimento espiritual, de onde vim, para onde eu vou, como agir, etc, etc. E nós não temos isso hoje, né?
Tem quem diga que o chamado aquecimento global faz parte da transição. Faz sentido? Aquecimento global não existe, tá? Não existe. Isso aí foi uma outra história que foi criada para divulgação do medo, foi uma outra história criada para ter. Eles iam botar uma taxa do CO2. Daqui a pouco, para você respirar, você ia ter que pagar. O aquecimento global não existe. O que está acontecendo? A Terra tinha esse eixo. O Polo Norte e o Polo Sul estavam aqui. Agora a Terra mudou o eixo. Então aqui vai derreter, só que aqui vai ficar o gelo. Ou seja, o gelo só vai mudar de lugar. Por isso o gelo está derretendo nos polos para se formar num novo lugar. Até isso se estabilizar vai demorar alguns aninhos aí. Mas aquecimento global, na verdade, não existe. Quais os desafios atuais, outros desafios atuais que a humanidade tem a ver com a que a gente está enfrentando e que tem a ver com a transição? Olha, hoje em dia, o lado negativo, tá? Hoje em dia a gente está tendo uma epidemia de suicídios. Os órgãos mundiais de saúde já botaram como epidemia. E a grande maioria são pessoas de 15 a 24 anos, porque a vibração está tão grande, né, que está dando uma confusão mental tão grande na cabeça das pessoas, a sujeira vindo à tona e ninguém faz nada. Todo mundo está esperando o líder, né, o salvador. Mas não existe um líder salvador. O líder salvador é a massa. Se nós nos unirmos, a gente consegue modificar as coisas. Mas fica todo mundo esperando um chegar para tomar frente. Então, a confusão mental está tão grande, esses absurdos que estão vindo à tona, né? De pessoas até que a gente idolatrava, tipo aqueles artistas de Hollywood, aqueles negócios que estão dado lá, né? São pessoas que a gente, pô, deve ser pessoas muito especiais, deve ser pessoas iluminadas, né? Porque atingem milhares, fazem doação para a caridade, adotam crianças carentes, e estava todo mundo mergulhado no lodo até o nariz. Então, a compreensão de uma nova realidade, ver o que realmente é realidade, o que é ilusão, isso é um grande desafio para todos nós, porque muita gente não está aguentando. Muita gente não está aguentando. O celular, inclusive, virou um problema, né? Porque ele é uma coisa super útil, mas você tem visto que as pessoas estão virando zumbis, assim. O celular virou mais importante do que a pessoa que está do seu lado, né? Isso é meio estranho. Exatamente, exatamente. Como eu vejo toda hora fotografias, né? Família jantando na década de 80, todo mundo comendo, conversando. Família jantando no 2024, todo mundo no celular. Né? Tudo pode se tornar um vício, né? A televisão pode se tornar um vício, a cultura, o corpo, né? O pessoal que malha, né? Para ficar fora, aquilo pode se tornar um vício, comida pode tornar um vício. Então, tudo depende, tudo tem uma linha muito tênue, né? Que tira o vício de uma coisa. Qualquer ato ou atitude comum, ela pode se transformar num vício. Aí depende de cada um de nós, o exagero. Vou dizer, Guga, eu gosto tanto de beber uma cerveja. Qual é o problema? Você beba uma latinha, duas. Não queira beber uma caixa. Mas as pessoas não param, elas querem beber a caixa inteira. Eu gosto de beber um vinho. Gente, já foi até comprovado pela ciência que a, a uva, a fermentação da uva, ela solta uma enzima que faz bem para o músculo cardíaco. Tome uma taça, duas. Elas querem beber a garrafa. Então, o que bate é o exagero, né? É o exagero, é o famoso acumular, 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 acumular que as pessoas têm. Consumir, consumir, acumular. Esse é que é o grande problema. Dinheiro é problema? Não, claro que dinheiro não é problema. Só que a pessoa não quer ter uma casa, um carro, ela quer ter 10 casas, 10 carros, o iate. Para quê? Né? Eu tenho um amigo que ele tem, sei lá, umas 30 calças jeans. Eu falo, cara, você só tem um corpo. Duas, três no máximo, para que 30? Né? Tem mulheres aqui que se consultavam no centro que tinham 50 pares de sapato. Gente, você só tem dois pés. Então, é o acumular, é o excesso. O excesso leva ao vício. É, A gente falou dos desafios coletivos e dos individuais, assim, na transição. isso é um problema muito grande, meu irmão, porque você, todo mundo que está escutando a gente aí, a gente vai ter que ficar na frente de um espelho e a gente vai ter que se ver.
Quais são os nossos erros, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas virtudes. E muita gente não vai aguentar, muita gente não vai gostar do que vai ver, né? Se enxergar, que é fácil, fácil, fácil a gente ver o erro do outro. É fácil, fácil, fácil a gente julgar uma atitude numa outra pessoa. Mas poucos olham para si mesmo, não é verdade? Isso vai ser Gente, vai ser uma bela de uma confusão. Qual seria uma espécie de dever de casa espiritual que cada um deve fazer para passar por ela da forma menos dolorosa possível? Que dicas você daria? Os irmãos, eles pedem um exercício muito simples. Todos os dias de manhã cedo, quando você acorda, a primeira coisa você vai escovar o dente. Concorda? Quando você estiver lá escovando o dente na frente do espelho, você fala assim: o que que eu posso mudar nessa pessoa? O que que eu posso melhorar nessa pessoa? Eu tenho que melhorar minha tolerância, eu tenho que ser mais amigo e mais companheiro e mais carinhoso com a minha mulher, eu tenho que ser amigo mais carinhoso com o meu marido, eu tenho que dar uma atenção maior para os meus filhos. Eu estou sendo um bom pai, um bom filho, um bom avô, eu estou sendo um bom colega de trabalho, eu estou fazendo a coisa. Vai melhorando um cadinho por dia. Tá? Faça esse exercício diariamente. O que que eu posso melhorar nessa pessoa que está aqui? Porque é fácil, como eu disse antes, é fácil a gente julgar os outros. Então, se olhe de fora, como se você fosse uma terceira pessoa. E o que que eu posso melhorar nessa pessoa aqui? Tô comendo demais, estou comendo de menos, estou fazendo um pouco de exercício físico, né? Estou cuidando um pouco de mim, estou cuidando muito dos outros, né? Vá se melhorando, vá se transformando, vá se moldando de uma forma melhor. E quem não acredita nela ou até mesmo em Deus, como é que fica nessa história? Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, elas têm uma família. Então ela deve gostar de alguém, ela deve ter um carinho por alguém. Qual é o problema de tratar as outras pessoas que não são da sua família, que você não ama, da mesma forma que você trata essas pessoas? Isso é amor, né? Qual é o problema de, se você estiver podendo fazer alguma coisa para auxiliar os outros, fazer? Qual é o problema se você tem 10 maçãs na tua geladeira, pegar 4, 5, botar dentro do carro, quando aquela criancinha for pedir dinheiro no sinal, entregar uma maçã para aquela criança? Qual é o problema de você se melhorar? Tá? Isso depende de Deus, depende de você ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante também, que você está perguntando. Explica um pouco, assim, para quem ainda não está. Porque assim, a gente está falando principalmente para pessoas céticas e pessoas que nunca ouviram falar nela, né? Que seria, Aham. o que seria essa quinta densidade, a gente entrando nela? Você já falou um pouquinho, mas explica um pouco melhor, assim, as diferenças. O que é viver na 3D e na 5D? Na de densidade. É como se fosse uma abertura maior na sua consciência. Vamos botar assim. É porque aconteceu uma coisa comigo, eu não sei se aconteceu com vocês. Uma... Tem alguns momentos na vida da gente que a gente pensa numa pergunta, vem a resposta na cabeça. Que a gente tem uma clareza. São momentos de. Sabe, desenho animado, quando acende aquela lâmpadazinha? Pim, né? Que, o personagem tem aquela ideia, acende a lâmpadazinha. São momentos de clareza que, de repente, vem a resposta para você sair daquela situação ou corrigir aquele problema. Agora, você imagina isso o tempo inteiro. É uma nova consciência, uma abertura de consciência, onde a gente vai poder entender melhor e se comunicar melhor, até com a própria fonte criadora que a gente chama de Deus. É um outro tipo de. É uma outra cultura, é uma outra forma de pensar, é uma amplitude muito maior. A gente consegue ver as coisas como realmente as coisas são. É diferente, é isso. Mas o resto vai ficar igual. As árvores vão estar aí, o céu vai estar ali, o sol vai estar aqui, a lua vai continuar tudo igual. A Terra vai continuar Terra durante alguns milhares de anos ainda, até a gente passar para uma sexta, para uma sétima, até ela se extinguir. Vão ficar aqui ainda milhões e milhões de anos. O que vem mudar é a consciência do ser humano. É mais nós e menos eu, certo? É mais um amor incondicional, que é uma coisa muito ainda meio difícil de a gente imaginar hoje, né? A gente aprende com os Isso. cachorros, com os animais e tal, mas aí eu acho que é um dos maiores desafios ainda da humanidade hoje, não?
O que mais chega perto do amor incondicional é o amor de uma mãe por um filho. A mãe dá a vida pelo filho, dá tudo pelo filho, né? É o que chega mais perto hoje em dia. Mas a gente não precisa chegar tanto, pelo menos no início. Em respeitar a outra pessoa, respeitar o espaço, até mesmo as limitações de uma outra pessoa, né? Até onde eu posso ir, até onde começa o direito da outra pessoa, até a gente respeitar as leis, a gente respeitar a natureza, não devastar e destruir tudo, poluir tudo do jeito que ele está fazendo, só isso aí já vai dar uma maravilha, né? E o resto a gente vem recebendo, uma ampliação dessa consciência. Você escreveu um livro chamado Próximo Amanhecer, que conta o Isso. processo de despertar de um rapaz incrédulo. O que te inspirou a escrevê-lo? Fui eu mesmo. Na verdade, nós somos o Comando Lorian, são 6 pessoas, e nós pegamos histórias dos contatos dessas pessoas, unimos e fizemos um livro contando é, várias histórias de várias pessoas como se fosse uma só, né? Então a gente veio trazendo isso e eu dou ele gratuitamente. Quem quiser, tem o WhatsApp, eu mando o PDF, eu já mandei para o nosso amigo aqui, posso mandar para quem quiser, tá? Guga, na transição, vai ser possível a gente interagir de uma forma mais palpável com os nossos guias e ou mentores? Sim, sim. A gente vai ter um contato mais direto, tá? Eles vão Como? continuar. Existem regras e leis universais. O exemplo são as 7 leis de Hermes Trismegisto, tá? Aquilo ali são regras universais. Em todos os planetas, em todos os sistemas solares, em todo o universo, vale aquelas regras. A gente tem que respeitar. Os nossos mentores, espíritos amigos mais evoluídos, os nossos irmãos mais velhos, eles podem nos auxiliar, mas eles não podem fazer por nós, eles não podem intervir, tá? Eles só podem, olha, o caminho é esse, porque é assim, assim, assim. Agora, quem decide que vai ser nós, seremos nós. Então, nós teremos um contato maior com esses espíritos mais evoluídos e eles vão nos ensinar a verdade, vão nos ensinar o caminho, vão ensinar a maneira correta de nos comportarmos, mas aí vai depender de cada um de nós aceitar ou não, tá? Mas isso aí depende também daquilo que você estava falando de vibração. Aliás, você podia explicar um pouco melhor o que que é isso, a vibração que a gente tem? O que que significa aumentar a vibração? O planeta está aumentando, a transição é planetária, né? Quem tem que acompanhar é a humanidade. Ah, imagina hoje, vou botar aqui para vocês a ressonância Schumann. O professor Otto Schumann descobriu a ressonância Schumann na década de 30 e é um campo magnético que vibra em torno da Terra, como se fosse uma aura, né? Como se fosse a aura nossa, é a aura da Terra. Essa aura, ela vibrava sempre de 7 a 9,5 Hz. Hoje ela está batendo picos de 120 Hz. Então, a energia vai mudar. Quando a energia muda, tudo funciona de uma forma melhor, ou seja, as nossas células se adaptam e elas ficam menos densas. Vamos botar assim, o nosso corpo vem ficar menos denso porque uma vibração muito alta, ela não aceita uma densidade, né? Então, automaticamente, as próprias células do nosso corpo elas já estão mudando. E a gente vai ter uma vida maior, como eu falei antes, uma saúde melhor e tal. Então, a ressonância Schumann ela dá picos diários, 70, 80, e volta para 30, mas nunca mais ficou entre 7 e 9 Hz como era antigamente. Então, ali já está mostrando a vibração do planeta já está mudando, né? Já está mostrando para nós. Nós temos dezenas de provas, gente. O mundo inteiro está cheio de provas. Quem foi que construiu as pirâmides? Quem foi que fez os crop circles? Quem é que fez aqueles desenhos rupestres que a gente encontra todos os dias? As tecnologias antigas encontraram já baterias, pilhas, encontravam fios, tem construções embaixo do oceano que a gente não conseguiria fazer hoje, estradas, né? Gente, não tem como, não tem como. Está tudo aqui, só não vê que não quer. E a gente vai passar a ver isso melhor agora. Agora, em termos de ferramental, assim, de ferramentas que as pessoas podem usar para melhorar a vibração delas, o que que você sugeriria? Meditação, yoga? Quais seriam boas ferramentas? Prestem bem atenção no que vocês consomem. Quando eu falo consumir, não é comida, tá?
muito menos álcool, droga, nada disso. Música, vocês que estão consumindo que tipo de música? O que vocês estão escutando? Qual é o tipo de vibração que aquela música está passando para vocês? E a letra? O que a letra está falando? Será que não é esses funks aí que estão tocando agora uma depreciação do sexo, né? Uma vulgarização das mulheres? Uma coisa absurda. Quais são os tipos de filmes que vocês estão vendo? Né? Quais são os lugares que vocês estão frequentando? Tudo isso vocês estão consumindo. Vocês frequentam bares, vocês frequentam festas raves? Quais são os lugares que vocês estão indo? Então prestem bem atenção no que vocês estão consumindo, porque tudo reflete naqui, ó, aqui e aqui no nosso corpo. Tá? Fora isso, sim, meditação. Meditação é importantíssima. Vocês podem fazer. Eu peço para as pessoas, todo mundo que me segue, eu peço para uma vez por mês ir numa casa espírita. Seja uma casa de budista, seja uma igreja messiânica do Jorei, seja uma casa de Umbanda, seja o Kardec, seja o que for. Uma vez por mês, vá lá. Para quê? Para você receber uma energia do mundo espiritual, tá? Para você receber um passe magnético, para você beber uma aguinha fluidificada, assistir uma palestra com novos conhecimentos. Isso é amor próprio. Isso vocês estão cuidando de vocês mesmos. Por quê? A gente vive numa cidade onde tem campos eletromagnéticos dos fios de alta tensão, a gente vive no campos de ondas de rádio, ondas de celular, ondas da internet. Isso tudo afeta o nosso corpo energético. Então é interessante a gente ir numa casa espírita uma vez por mês, gente. Então, 30 dias, tira um dia para cuidar de vocês. Vão lá para fazer uma limpeza dessa energia, tá? Até mesmo para vocês poderem se equilibrar e se concentrar melhor no que vocês estão fazendo. Isso aí é fundamental. Alguma mensagem final aí para quem acha esse papo todo que nós fizemos hoje, papo de maluco ainda, hoje? Meus irmãos, esse papo de maluco, muita gente ainda acha isso, né? Surreal, a coisa filosófica. A gente não está aqui buscando ganhos financeiros, a gente não está aqui buscando fama, a gente não está aqui buscando nada disso. A gente só está querendo que vocês se transformem para serem pessoas melhores. Sejam melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Então, não nos julguem, né? Só escutem o que a gente fala e observem. Observem tudo o que está acontecendo, né? Observem os novos filmes que estão surgindo, observem o céu, principalmente à noite, que está dando vários sinais para a gente. Observem a mudança da temperatura, a aceleração do tempo. Observem os movimentos que estão acontecendo, as novas tecnologias estão surgindo, as novas profissões. E vocês vão ver que a gente não está tão errado assim, tá? Aí vai chegar a hora que vocês vão falar, pô, aquele cara há 6 meses atrás falou isso que realmente está acontecendo, né? Pô, quem é aquele cara? Aí vocês vão procurar o vídeo de novo, vão procurar a gente e a gente vai estar aqui pronto para buscar mostrar o caminho, mas quem tem que fazer somos nós, né? Tirar as dúvidas. Porque vamos convir que você teve sorte, né? Você falou que era um cético e você foi meio que acordado na marra, né? Tipo, Na tem gente marra, que na não marra. passa por Foi isso. na marra. Foi na Pô, marra. super obrigado, viu? Adorei o papo. Vai lá ver o, o que está acontecendo lá no Congresso. E, A eu vou. gente, eu faço parte de um grupo de ufologia pelo WhatsApp. São ufólogos dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, vários aqui do Brasil, Marcos Cabral, Marcos Petit, todo mundo participa. E tudo que sai de filmagens, de fotografias, eles colocam no grupo. Então a gente está sempre conversando tudo o que está acontecendo. Está acontecendo muita coisa, mas é muita coisa. Os avistamentos e os contatos está cada vez maior e está cada vez mais nítido, né? Porque as câmeras do celular estão melhorando, enfim, tudo está melhorando, né? Então tá muito, o movimento está muito grande. Os governos não têm mais como segurar. Não tem mais jeito, vai ter que soltar, porque está cada vez mais nítido, né? Daqui a pouco vai chegar uma nave aqui, né? Não, eles vão se passar por todo. Não, a gente sabia disso. Eles já têm todos os protocolos montados, já está tudo bonitinho. E assim que eu souber da confirmação dessa massa que o telescópio James Webb
se for realmente o Nibiru, porque eles estão lá na NASA estudando isso. Aí eu trago aqui para vocês e eu mando o WhatsApp para você confirmar que é realmente, tá? E vamos que vamos. Eu Tem vou muito dar o trabalho pela seu, frente. vou botar na descrição o endereço do Comando Lorian. Te agradeço muito. Te agradeço Super. muito. Mais uma vez, muito obrigado. Meu irmão, tamo junto.